Bem-vindo ao canal Finanças 360 Grau, o seu espaço para entender o mercado de forma completa e sem enrolação. Hoje o assunto é uma das queridinhas da Bolsa de Valores, Taesa, TAEE11. Conhecida pelos dividendos generosos e pela estabilidade, muita gente acredita que ela é uma ação para toda a vida. Mas será que, aos preços atuais, ainda vale a pena comprar? Vamos analisar os números e entender se o risco realmente compensa. 1. A fama da Taesa e o apelo dos dividendos. A Taesa é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Seu modelo de negócio é considerado estável e previsível, já que a receita é contratada e pouco afetada por crises econômicas. Isso explica o motivo pelo qual tantos investidores a veem como uma fonte segura de renda passiva. Nos últimos anos, a Taesa se destacou pelos dividendos acima da média, chegando a pagar rendimentos superiores a 10% ao ano. Mas como todo investimento, o preço pago determina o retorno futuro, e é aí que mora o perigo. 2. Taesa parece barata, mas está cara. Apesar da boa reputação, o preço atual das ações da Taesa indica que o mercado já precificou boa parte dessa segurança. O dividend yield estimado para os próximos anos pode cair, enquanto o preço barra lucro, PL, segue em níveis elevados. Comparando com o Tesouro IPCA+, que hoje oferece retornos reais de 6 a 7% ao ano com risco zero, o prêmio de risco da Taesa é pequeno, ou seja, um investidor corre mais risco para receber um retorno parecido com o da renda fixa. Isso mostra que, no momento, a Taesa está mais para uma ação de preservação de capital do que de crescimento ou oportunidade. 3. O peso dos investimentos futuros. Outro ponto importante é que a Taesa enfrenta um ciclo de grandes investimentos. A empresa vem participando de leilões de novas linhas de transmissão, o que exige alto desembolso de capital. Esses projetos são positivos no longo prazo, mas no curto e médio prazo podem reduzir o caixa livre e diminuir os dividendos. Além disso, as novas concessões costumam ter retornos menores que as antigas, o que significa rentabilidade decrescente ao longo do tempo. Em outras palavras, o investidor que entra agora pode não desfrutar dos mesmos rendimentos que quem comprou há 5 ou 10 anos. 4. O cenário de juros e a competição com a renda fixa. Com a taxa Selic ainda elevada, a renda fixa se tornou uma concorrente direto das elétricas. Enquanto o Tesouro Direto oferece retornos garantidos e liquidez, ações como a Taesa exigem paciência e assumem risco de mercado. Muitos investidores estão vendendo parte das posições em elétricas para migrar para títulos públicos ou fundos imobiliários que pagam o mesmo ou mais com risco menor. Isso não significa que a Taesa deixou de ser uma boa empresa, mas sim que o momento de entrada talvez não seja o ideal. O que o investidor deve fazer agora? Se você já tem Taesa na carteira, não há motivo para pânico. A empresa continua sólida, rentável e com histórico exemplar de governança. Mas se você está pensando em comprar mais, vale refletir. O preço atual já embute boa parte das expectativas positivas. O retorno futuro tende a ser menor. E os títulos públicos oferecem segurança com rentabilidade similar. Nesse cenário, talvez seja a hora de esperar uma correção de preço antes de aumentar a posição, ou buscar oportunidades em setores com múltiplos mais atrativos. A Taesa continua sendo uma excelente empresa, mas suas ações estão caras. Os dividendos devem continuar, mas o retorno total esperado pode ser menor nos próximos anos. Se você busca segurança, a renda fixa pode oferecer um equilíbrio melhor entre risco e retorno. E você, o que acha da Taesa hoje? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui, no Finanças 360 Grau, sua voz também importa. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho e acompanhe nossas análises completas do mercado financeiro. Até o próximo vídeo. Sabe aquela ação que todo mundo diz que está cara, mas ela simplesmente não para de subir? Ou então, aquela oferta de ações de graça que parece boa demais para ser verdade? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo em alguns dos dilemas mais comuns e, vamos combinar, complicados que quem investe encontra hoje no nosso mercado. Imagina só o cenário. De um lado, uma ação que os analistas apontam como esticada, mas que continua valorizando. Do outro, uma empresa que chega e oferece uma bonificação de 40% em ações.
parece um presentão, né? A grande questão é, como é que a gente separa o que é só empolgação momentânea do que realmente tem valor? Vamos investigar isso juntos? Bom, para começar, vamos dar uma olhada no caso da Taesa. Aqui a gente tem uma verdadeira queda de braço entre o preço da ação na bolsa e o que os números da empresa de fato nos dizem. Olha, o ponto de partida aqui já é bem curioso. Hoje, a ação está lá negociando bem acima dos R$ 40. Só que, como essa citação mostra, a própria liderança da empresa já tinha dado a dica de que o preço justo seria algo entre R$ 33 e R$ 35. Isso por si só já deveria acender um baita sinal amarelo, não acha? E aqui a coisa fica mais séria. A gente está falando de um dos maiores desafios que a Taesa tem pela frente. Um número que realmente impacta. Uma projeção de perda de receita anual de R$ 1,5 bilhão até 2031. E por que isso? Simples. Parte das concessões da empresa vai vencer, e isso cria um obstáculo real para o futuro dela. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número. O mercado calcula que a Taesa precisaria investir cerca de R$ 15 bilhões em projetos novos só para conseguir compensar essa receita que vai deixar de existir. É um esforço gigantesco só para ficar no mesmo lugar, para não encolher. E toda essa situação nos leva para essa comparação aqui que é muito, mas muito reveladora. Com os preços de hoje, o retorno que se espera para a ação da Taesa é a inflação, o nosso IPCA, mais uns 5,6%. Aí fica a pergunta no ar: faz sentido aceitar um retorno menor correndo todo o risco de uma empresa quando um título do Tesouro, que é o investimento mais seguro do país, está oferecendo a mesma inflação mais 7,5%? É algo para se pensar, né? Certo. Agora vamos para outro caso bem popular, o da Engie. A empresa fez uma oferta que chamou muita atenção, uma bonificação de 40% em ações. Parece incrível, mas vamos ver o que tem por trás disso. Bom, a proposta, à primeira vista, é fantástica. Para cada 10 ações que alguém tem, a pessoa ganha outras 4. É basicamente um bônus de 40%, um presentão. Mas será que na prática a conta fecha desse jeito? E aqui está o pulo do gato. Olha só o que acontece. O número de ações na carteira realmente aumenta, de 1.000 para 1.400. Só que, ao mesmo tempo, o preço de cada uma delas é ajustado para baixo, caindo de R$ 42,51 para R$ 30,36. E no final das contas, o valor total investido continua exatamente o mesmo, R$ 42.510. Então, a lição aqui é bem clara. Uma bonificação de ações é, na verdade, um ajuste contábil. É como pegar uma pizza. Você não ganha mais pizza, você só corta ela em fatias menores. A riqueza não aumentou, ela só foi reorganizada. Ok, se algumas das queridinhas do mercado parecem caras, a pergunta que não quer calar é: para onde a gente olha agora? Onde é que podem estar as boas oportunidades? Uma das análises aponta para um setor específico, o de seguros. E esse gráfico aqui mostra o porquê de forma bem visual. Se a gente usar uma métrica bem comum, preço sobre lucro, a gente vê que enquanto a Porto Seguro negocia perto de 10 vezes o seu lucro, a BB Seguridade e o IRB estão bem mais baratos, com um desconto considerável. E o legal é que cada uma dessas empresas tem uma história interessante. A BB Seguridade, por exemplo, chama a atenção pelo potencial de pagar dividendos bem gordos, na casa de 10 a 12%. Já a Taes, que não estava no gráfico, está num processo de reduzir dívidas, o que pode liberar mais dinheiro para os acionistas. E o IRB, depois de toda aquela reestruturação, finalmente voltou para o azul e pode voltar a pagar dividendos também. Beleza. Depois de olhar empresa por empresa, como é que a gente mede o sucesso da carteira como um todo? Bom, um jeito bem poderoso de fazer isso é olhar além do real e calcular o desempenho em dólar. Isso dá uma perspectiva, digamos, global. E o cálculo é bem mais simples do que parece. Basicamente, você pega o seu retorno em reais, tira o efeito da variação do dólar no mesmo período e o resultado dessa divisão mostra o seu desempenho real em moeda forte. É como se você estivesse medindo sua performance com uma régua internacional. E quando a gente aplica essa conta, o resultado da análise da fonte é de cair o queixo, um retorno de 56,45% em dólar para a carteira analisada. É um número que mostra o poder dessa visão. Um desempenho que já era bom aqui no Brasil pode se tornar espetacular quando a gente mede em moeda forte. No fim das contas, seja analisando uma ação que não para de subir, uma bonificação que parece grátis ou buscando novas oportunidades, tudo se resume a esta pergunta. O preço que a gente vê na tela hoje, ele está embutindo o potencial de crescimento da empresa ou está só comemorando os resultados que já passaram? Essa é a reflexão que realmente importa para conseguir navegar além do barulho do dia a dia do mercado.